Boa noite, pessoal. Como diria, como gosta de dizer o Silas Malafaia, né? Povo abençoado do Brasil. Mas eu quero me dirigir ao povo abençoado do Brasil, que compõe uma igreja ou não, né? Nós sabemos que Jesus Cristo não veio fundar uma igreja, né? Ele não veio fundar a igreja, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, né? E esse canal aqui ele é dedicado muitas vezes à política, um pouquinho de filosofia, ciência política, ciência social, sociologia, né? Mas hoje eu quero falar só da Bíblia, da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqueles que não me conhecem, meu nome é Davi, eu sou membro da Assembleia de Deus e sou advogado, mas isso é só a título de informação, né? Não tem nenhuma importância para o que eu pretendo fazer aqui, não. Só para que as pessoas, os irmãos em Cristo, e as pessoas que não são evangélicas também, me conheçam, né? Eu venho lutando, minha gente, há algum tempo já, com as questões do abandono, do evangelho, do verdadeiro evangelho pelas igrejas. E aí, quando eu fui me dedicar a esse assunto, eu percebi que não é de agora, né? Isso é uma coisa que já começou há bastante tempo. É como as divisões, né? As divisões de igreja, a igreja se divide, uma igreja vai para cá, vai para lá, outro. Porque hoje todo mundo quer ser pastor, né? A questão hoje é ser pastor, é aparecer, receber glórias, né? Em vez de dar glória, porque é um versículo que os testemunhos de Jeová gostam muito, inclusive usam para dizer que Jesus não é Deus. Sou só citando, não concordo com isso não, minha gente. Jesus é Deus, né? João, lá na sua primeira epístola, diz que aquele que disser que Jesus não é Deus, não procede de Deus, mas do diabo, né? Então Jesus é Deus. Mas eles gostam muito de um versículo, que é um versículo que está lá em Isaías, não me recordo agora, mas que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com homem, Deus não divide sua glória com ídolos, Deus não divide sua glória com, com pendengas, com substâncias que não dizem respeito, né, ao reino espiritual, ao reino de Deus, e mesmo esse reino material aqui, porque também foi criado por Deus, né? Então, assim, Deus não divide sua glória, mas a igreja, eu vejo que a igreja há muito tempo vem lutando contra isso. Lendo a história da Assembleia de Deus no Brasil, desde da sua fundação, né? Eu percebi, eu li aquele livro, é um livro da CPAD, História das Assembleias de Deus no Brasil, que um dos fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg, era um homem muito humilde, né? Era um homem muito... ele não aceitava bajulações, ele não aceitava as pessoas querendo dar a ele algum tipo de honra, algum tipo de glória, né?
Então ele era um homem muito reservado, né? E um homem muito simples. Mas hoje em dia não, isso tem mudado muito, né? Como diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, não, no capítulo 3 de 1 Timóteo, deixa eu ver aqui para vocês, é o 6 mesmo, é o 6, né? Que fala assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o que é a piedade, minha gente? Às vezes aqui, principalmente aqui no Brasil, né, no português do Brasil, a gente confunde muito piedade com dó, né, com dó, com pena, sentir pena da pessoa, sentir dó da pessoa. Mas quando a Bíblia, né, aqui é a versão revista, a Almeida Revista e Corrigida, né, ela usa a palavra piedade aqui, ela está falando de uma vida pia, ou seja, de uma vida piedosa, de uma vida santificada, de uma vida transformada, de um proceder correto, né? Tanto ética como moralmente, né? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando de ética e moral, demonstrando a diferença entre ética e moral, né? Mas uma conduta, como gostam muito de dizer no meio militar, uma conduta ilibada, né? E isso está faltando muito hoje, não só por parte dos membros, né, das pessoas mesmo, das pessoas que se dizem cristãs, né, como dos líderes, né, mas principalmente dos líderes. É o que me incomoda, porque os líderes, eles estão ali para corrigir, para ensinar, né? Como Paulo fala aqui mesmo a Timóteo, né? Ele fala, aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, né? Paulo diz a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens. Pela hipocrisia. O que é a hipocrisia? Né? A pessoa que ela diz uma coisa, mas na prática ela faz outra. A gente viu no julgamento da, daquela moça que se dizia pastora, né? E se vocês lerem o livro sobre o julgamento da Flor de Lis, né, você vai ver ali menções que muitas vezes ela saía da igreja, do templo, né, e ia para casas de swing junto com o marido. Perdoem dizer a palavra, né, aqui, essa palavra aqui nesse meio é muito restrito, mas conta-se no livro de Ulysses Campbell, né, Flor de Lis, a pastora do diabo, que uma pessoa, membro da igreja dela, levou uma pessoa que não era evangélica, né, que não era crente, como se dizia antigamente. E quando a mulher chegou, sentou e olhou para frente e viu a Flor de Lis ministrando ali, ela disse: vem cá, essa aí que é a pastora. Não, a pessoa respondeu, disse: não pode, como é que pode? Essa mulher aí, ela tá direto na casa de swing que eu frequento, né? Então, isso aqui é hipocrisia, meus irmãos. Mas a hipocrisia, ela tem várias nuances. Nós vamos falar um dia sobre isso, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? Não dói mais a consciência, não bate. A gente hoje na internet tem era um estilista, não me lembro se, acho que era americano, o Andy Warhol, que ele disse que um dia todos teriam os seus 15 minutos de fama. E é o que nós vemos hoje em dia, né?
acontecendo. As pessoas não têm mais pudor, né? Elas próprias como no julgamento dessa invasão que houve no dia 8 de janeiro de 2023, no Congresso Nacional, no Palácio da Justiça, no Palácio do Planalto, né? As pessoas tiravam foto de si mesmas, quebrando as coisas, né? E dizendo que iam derrubar o governo recém-eleito, que só sairiam dali quando o exército chegasse. Bem, não quero entrar aqui em política hoje. Hoje eu não quero falar sobre política, eu quero falar sobre a conduta dos evangélicos, né? Então, cauterizar a sua consciência. As pessoas elas vão praticar atos, né, que não... Quantas vezes nós vemos vídeos que vazam de pastores, né, nos motéis, né? Eles mesmos filmam. E a hipocrisia correndo, a consciência está cauterizada, né? Muitas condutas que a gente não via. As pessoas xingam os evangélicos, os pastores xingam. Eu não conheço ninguém mesmo, nem só o Bolsonaro, que é discípulo do Silas Malafaia. Só o Bolsonaro, discípulos de Silas Malafaia, que xinga mais do que Silas Malafaia. Quando aquele homem vai falar, parece um gangster. Você olha para ele, a expressão dele, aquela expressão no rosto dele, a boca dele, parece que está escorrendo baba ali, parece que ele está cuspindo. Se alguém tivesse ali na frente dele, tomaria um banho de saliva, né? E xinga todo mundo. Ele xinga eu vou usar uma palavra aqui, né? Vagabundo, de todo tipo de xingamento. Quando a palavra de Deus diz, lá em Efésios, Paulo recomenda, né, aos Efésios, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação. Isso entrou nos meus ouvidos quando eu era menino, adolescente, aí pelos 14, 15 anos de idade. Nós fomos para um culto, né, de Campo Maior, no Piauí, de um culto. Fomos para um povoado chamado Sambaíba, né? E fica uns 40 quilômetros, uns 30 e poucos quilômetros de Campo Maior. E na volta, a gente foi, naquele tempo não tinha essa rigidez que tem hoje no novo Código de Trânsito, né, brasileiro. Então, alguns jovens ali, são adolescentes e pessoas adultas ali, depois dos 18, que ainda são solteiros, né? Então, nós começamos a conversar ali e eu falei uma palavra, eu nem me lembro qual foi, e não foi uma palavra tão pesada assim. E o nosso presidente de mocidade hoje é o pastor Chagas, Francisco Chagas, que é pastor, se eu não me engano, em Pimenteiras, no Piauí, não me falha a memória, mas é um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, e um homem muito simples, e era presidente de mocidade nesse tempo. E ele falou comigo, né? Ele disse assim: Davi, eu não acredito que isso saiu da sua boca. Eu disse: não entendi, irmão Chagas. Ele disse, o que é que diz lá em Efésios, capítulo tal, versículo tal?
E é claro que eu não lembrava, né? Claro que eu não tinha nenhuma lembrança, né? Mas aí ele falou, né? Na hora ele falou para mim, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para a edificação. E a partir desse dia eu me corrigi, né? E eu fui ouvir muitos palavrões quando eu estava no exército, servindo ao exército, na ativa, né? Hoje eu sou reformado, mas quando eu estava na ativa, quando eu estava na ativa, eu estou procurando ainda, irmãos, o versículo né? Não vou achar agora, né? Depois eu corrijo em outro áudio, em outro vídeo, né? Eu não vou encontrar aqui agora, né? Não vou, talvez não seja em Efésios, porque eu tenho sempre essas passagens bem marcadas na minha Bíblia, e eu não estou achando aqui, né? Bem, mas o versículo é esse. E o que nós vemos, eu vejo aquela, né? Eu vejo Silas Malafaia primeiro querendo assumir o comando, o controle da igreja, como se a igreja fosse dele. Isso é uma coisa muito estúpida, meu irmão. Isso é muito estúpido. E pior que muita gente hoje idolatra os homens. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, né? Está escrito lá no livro do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem, né? Mas hoje as pessoas elas ficam unidas, coladas a homens. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo uma pequena discussão com uns amigos pelo Facebook, e a gente começou a comentar sobre o Malafaia, e de repente uma irmã em Cristo, né, de Trindade, aqui de Trindade, entrou reclamando, falando que a gente estava blasfemando contra Deus porque estávamos expondo Silas Malafaia. Não confunda, irmão. É uma crítica, porque todos têm que ser criticados, todos são passíveis de crítica. Eu sou passível de crítica, pastor é passível de crítica. Eu vi o Silas Malafaia um dia na pregação dele, dizendo que só se o seu pastor é ladrão, é isso, é aquilo, você não tem nada a ver com, você não pode se meter porque você não pode. Aí pega aquele texto de Davi, que é um caso especial entre Davi e Saul. Havia uma situação muito especial, né? E Davi dizia sempre que ele era incitado, encontrava Saul em uma posição fragilizada, que ele poderia matá-lo, os seus primos, né? Principalmente os filhos de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Então, os seus sobrinhos, né? Sobrinhos de Davi, que eram guerreiros com ele, diziam para Davi matar Saul. E Davi dizia, eu não vou tocar no ungido do Senhor, né? Porque Davi tinha um relacionamento especial com Saul, porque Saul, né, foi ungido para ser rei. Mas se fosse assim, meu irmão, Elias não teria falado contra Acabe. Mas Acabe não foi ungido por Deus, mas foi ungido, né? Fosse assim, o Jeú, né, que foi quem matou
quem matou Jezabel, né? Que foi ungido no campo de batalha, que era um dos generais, né? E que matou Jezabel, e foi ungido pelo profeta. O profeta Eliseu não ungiu ele pessoalmente, mas mandou um discípulo seu ungí-lo. Ele foi ungido, e ele foi, matou Jezabel, renovou a casa de Deus, mas no fim da sua vida ele caiu, ele deixou de praticar a palavra de Deus, deixou de seguir os caminhos do Senhor. Ele foi ungido por Deus. E Deus mandou um profeta, né? E esse profeta repreendeu Jeú e disse: olha, a tua família ficará no reino até a terceira geração. Depois da terceira geração, exterminarei da tua casa todo varão que tenha possibilidade de assumir o trono. E foi assim que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Então é isso que nós vemos, né? No capítulo 4, né? De 1 Timóteo. E ele prossegue, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Antigamente nós tínhamos os evangélicos, eles realmente liam a Bíblia. Eu li a Bíblia pela primeira vez aos 7 anos, a Bíblia toda, 6 para os 7 anos, né? E continuei lendo, né, sempre, né? E as pessoas liam a palavra, os evangélicos eram temidos, né? Às vezes os padres, né, até diziam: ó, não receba um evangélico na sua casa, porque ele tem formas de engabelar você, de enganar você. Na verdade, seria expondo a palavra de Deus, né? Dizendo a palavra de Deus, né? Então, se a pessoa conhece a palavra de Deus, ela não vai ter medo, né? Eu não quero aqui ofender religião nenhuma, porque eu não tenho religião, né? Eu sou um crente em Cristo Jesus, mas não um crente porque você pertence a tal igreja, pertence ao ministério, ou isso ou aquilo, é isso ou é aquilo, é presbítero, é evangelista, Não, eu sou uma pessoa, um simples servo do Senhor, né? Então, assim, mas você vê, crente se embaraçando com questão de guarda de sábado, de comida, não come isso, não come aquilo, né? Eu me lembro que uma vez, eu por curiosidade, comecei a conversar com o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E uma das coisas que eles me recomendaram logo de início, né, é que não tomasse café. Não tem isso expresso na Bíblia, porque no tempo da Bíblia café não era conhecido, né? Mas tomasse uma bebida parecida, eu esqueci o nome agora, queria que tomasse. E você se embaraça, às vezes a pessoa se embaraça, o crente se embaraça com um negócio desse, né? Guarda de sábado, né? Parece que a pessoa, se encontrar com um adventista do sétimo dia, a pessoa já sai do evangelho, já vai para as práticas judaizantes, né, do Antigo Testamento. Aquele pastor que é arqueólogo da igreja, da igreja, da igreja que guarda o sábado, né? Da igreja lá que guarda o sábado, né? Do sétimo dia, né? Adventista do sétimo dia, ele é arqueólogo. Eu não me lembro bem o nome dele agora, não sei se é Fernando Silva.
E ele propaga muito, né? Ele fala muito que ele é arqueólogo, ele é chamado muito em podcasts, essas coisas assim, para, para falar sobre arqueologia bíblica e falar também sobre coisas da Bíblia, né? Mas você se prende, você chega aqui, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, né? As falsas doutrinas, né? Como, pois, capítulo 2, versículo 6 de Colossenses, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha lá, o que é sutileza? Uma coisa bem sutil que você quase não percebe. Mas o sábado está lá entre os 10 mandamentos. Então não é como as leis mosaicas, né, as leis do sacrifício de animais, essas coisas assim, a legislação religiosa, né? Ou a religião para o Estado de Israel, legal, a lei, não é uma lei ritualística, nem é uma lei política. Ela é uma lei para sempre, porque no próprio texto ele, né? Então fica difícil, né? Bem, mas ele diz aqui, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão feita não por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Mas o que eu quero mesmo é o versículo aqui, o 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Eu como carne de porco, ou como isso, ou como aquilo, ou pelo beber. Né? Eu não vou entrar agora nessa questão se o crente pode ou não beber bebida alcoólica. Talvez o pastor Cláudio Duarte, que ganha, que cobra 20 mil reais por cada pregação, eu já vi ele falando sobre esse assunto, né? Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Isso tudo é sombra das coisas futuras, meus irmãos. Não é uma coisa que foi feita para nós cristãos. Os judeus têm o seu manual de conduta, a Torá, né? Os 5 livros de Moisés, a lei e os profetas, como eles chamam a Bíblia deles. A Bíblia deles eles chamam a lei e os profetas, né? Mas nós não, nós somos libertos em Cristo, nós não precisamos guardar dia nenhum, né? E aqui mesmo Paulo fala sobre a alimentação, que na oração ela é santificada. Olha bem, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo,
Porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, que é que Paulo está dizendo. Essas coisas elas vão mudando. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Antigamente o crente assistir um programa de televisão era, né? Nas igrejas ele era disciplinado, tinha televisão em casa, era disciplinado. Tinha gente que era disciplinada até por faltar à escola dominical, né? Ou seja, são preceitos de homens. Por quê? Como é que nós sabemos que são preceitos de homens? Porque mudaram. Deus não muda, Deus é imutável, né? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. É isso que diz a palavra de Deus, né? Então, Deus não muda. Então, assim, não é que há 40 anos atrás era pecado assistir televisão e hoje não é. Se não é hoje, não era há 40 anos atrás. Mas quanta gente foi disciplinada, expulsa da igreja, né? Às vezes tratado mal, né? Tirado do convívio, excomungado, como diria a Igreja Católica, né? Por causa disso, por causa daquilo, né? Coisas que perecem segundo o uso, né? Então tem muita gente que fica embaraçada. Nunca leu o capítulo 14 de Romanos? O que é que diz o capítulo 14 de Romanos, né? Aquele que come, não condene aquele que não come. E o que não come, não condene aquele que come. Ou aquele que guarda o sábado, não condene aquele que não guarda, porque ele guarda o sábado para o Senhor. E o que não guarda, e o que guarda o sábado, não condene aquele que não guarda, porque ele também não guarda pela fé no Senhor Jesus Cristo e para o Senhor, porque eles são de Cristo. Você vai julgar a pessoa alheia, o servo de um outro senhor, não é seu servo. Aliás, você não pode ter servo, né? Só quem pode ter servo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter servos, né? E se, pois, estáis mortos, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Antigamente o crente era, olha lá, né? Olha, aquela mulher é crente, aquele homem é crente, né? Hoje em dia os crentes, sendo em questão de vestimenta, por exemplo, você não tem mais como diferir, mas no rosto a pessoa tem Cristo expresso, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no fórum, vou encerrar e não vou, depois eu continuo esse estudo. Eu estava em um fórum em São José dos Campos, eu estava no fórum de paletó e gravata e tal, e uma senhora parou, olhou para mim e perguntou: moço, o senhor é pastor? Olha bem, como é que você, estando num fórum de terno e gravata, né, no fórum, você, se fosse na igreja, tudo bem, na porta da igreja ou a caminho da igreja, tudo bem, mas você estando num fórum, ou você está de terno e gravata, ou se você é advogado, ou você é promotor, ou você é juiz, não é verdade? Então por que aquela mulher olhou para mim e perguntou se eu era pastor? Não foi pela minha vestimenta, mas pelo meu rosto. Ela olhou em mim, no meu rosto, no meu semblante. E muitas pessoas já disseram isso para mim. Muitas pessoas já disseram, muita gente já chegou para mim e disse: você é crente, né? No tempo que chamava de crente mesmo, ou evangélico. Eu sou. Por que você está perguntando? Não, porque você tem cara de crente, né? Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrar por aqui, né? Para não ficar muito longo. E depois a gente continua nessa toada aqui. Vamos falar de doutrina da prosperidade, doutrina
teologia da prosperidade, teologia do domínio, teologia da pessoa que acha que vai ter tudo na vida, né? E tudo vai ser fácil para ela quando ela aceita Jesus, que ela vai ter, né, carrão, mansão, com piscina e tudo. Isso não tem base bíblica. Segundo o capítulo 6 de primeira epístola de Paulo aos Timóteos. Ok? Que Deus abençoe a todos e conceda a todos sabedoria e vontade de estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para não estar perguntando: pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Nós vamos tratar também sobre isso em vídeos posteriores, tá bom? Sobre essa questão de estar se perguntando: isso é pecado ou não é pecado? Né? O crente não precisa estar perguntando isso. Quem tem Cristo em si não precisa estar perguntando se isso é pecado ou se aquilo é pecado, né? Pois Deus abençoe a todos e nos conceda misericórdia e guarde o nosso país, né? Para que nós possamos prosperar como nação e como pessoas, e que a Igreja de Cristo ela cresça, não porque é igreja, né? Não porque é um grupo, não porque é porque uma assembleia, mas porque tem Cristo no coração, porque é um mini Cristo, uma pessoa que está aqui na Terra como corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Amém?